Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Natália, tenho 26 anos, né? Tô morando atualmente aqui em Golden, no Colorado. E hoje eu vim trazer pra vocês aí uma experiência que eu tive, que não foi lá a melhor experiência do mundo, mas fica aí um alerta pra vocês, né? Pra vocês, futuras au pairs, ou que já estão participando do processo, né? Já tem ali a sua família anfitriã. Porque quanto mais informação a gente compartilhar, né? Mais coisas a gente consegue evitar. Então, bora lá pro vídeo. Eu tava no meu primeiro dia de trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu lembro que o pai, né, a gente tinha feito um acordo que ele ficaria em casa aí pelo menos uns 2, 3 dias até eu pegar a confiança, a segurança que eu precisava para poder coordenar as crianças mesmo. Então ele se trancou no escritório e eu comecei a trabalhar. Eu era bem de manhãzinha, assim, não era nem 8h30 da manhã ainda, e eu tinha que trocar as crianças, né? Colocar aí uma roupa do dia a dia, pentear o cabelo da menina e colocar eles pra escovarem e colocar o menino pra treinar, né? O piniquinho. E eu lembro que eu tinha trocado a fralda dele, coloquei ele na cama e ele começou a pular, brincando. Eles têm uma espécie de... Ele tem uma cama aqui e uma cama aqui. Ele pulou pra essa cama, né, e tava se divertindo. A risada dele chamou a atenção da irmã, que tava no banheiro. Ela veio até o quarto pra poder brincar com ele. E eu pensei, bom, meu primeiro contato profissional com elas, eu, né, vou dar um tempo, vou dar um time aí pra eles poderem brincar. E eu vou aguardar quando eles cansarem dessa brincadeira, eu continuo o que eu preciso fazer. Mas aí eu não sei o que aconteceu, foi tudo muito rápido. Graças a Deus o meu reflexo não falhou nesse momento, porque olha, foi traumatizante. E se tivesse realmente acontecido, eu acho que ele ia se machucar muito, né? Seria muito grave. Eles, aqui, para vocês entenderem, as janelas, eles possuem o vidro e depois dessa parte do vidro tem uma espécie de tela para bicho embutida na própria janela. Só que aí é da fábrica mesmo. Só que aí eu não sei o motivo desse negócio não ser parafusado. Eles acham que tudo é seguro e é isso, não precisa tudo. Então a criança tava pulando com a irmã na cama e alguma coisa chamou a atenção do lado de fora da janela. Então aqui tá a cama, aqui tá a janela. E aí ele fez exatamente isso aqui pra olhar, né, pra fora, e a tela simplesmente caiu inteira. E aí ele foi pra frente e eu não sei como, gente, mas a beliche, na beliche, na parte de cima das crianças, ela fica mais ou menos nessa altura aqui do meu corpo. Eu pulei na cama e consegui pegar a perna da criança. Aí eu trouxe a criança pra dentro. E, eu não tava conseguindo, falar, sabe? Eu tava bem emocionada, assim, porque não era uma altura pequena, era uma altura alta. E era meu primeiro dia, eu tava meio emocionada. Na verdade, assim, eu choro por tudo. Eu sou um pouco chorona e só de lembrar, assim, eu lembro que ele chorou. Eu peguei a criança, né, no colo, tentei acalmar ele. E como ainda tinha a menina, eu coloquei ele na cama, na outra cama, e fechei a janela e tranquei. E assim, eu fiquei apavorada naquele momento. Eu tava um pouco sensível, acredito. Eu desci pra cozinha
para poder pegar um copo d'água, para poder beber. E o pai veio até mim, né? Ele perguntou se estava bem, ficou um pouco preocupado porque eu tava chorando. Eu tentei explicar para ele o que estava acontecendo. No final das contas, sei lá, eu comecei a gaguejar muito. Falei, olha, o quarto das crianças é a janela. Aí ele olhou pra mim sorrindo e falou, o menino que tá chorando, ele tinha, no caso, se pendurado na janela e o negócio tinha quebrado. Falei, foi exatamente isso. Mas ele tava sorrindo e eu não entendi muito bem porque que ele tava sorrindo, sendo que, tipo, pra mim foi um espanto, sabe? Foi um choque. E a gente voltou, né? Ele brigou com as crianças, porque, pelo que eu entendi, isso já tinha acontecido e ele já tinha dado a instrução de que não era pra fazer mais aquilo. E ele abriu a janela de novo. E aí eu fiquei tipo... como assim ele abriu a janela de novo? Não. Eu esperei ele voltar pro escritório dele. Eu fechei a janela de novo. Tranquei. E desde então, todas as vezes, todas as manhãs que eu começo a trabalhar, eu dou uma olhada naquela maldita daquela janela, que é pra saber se a janela tá fechada ou não. Então fica aí o alerta pra vocês, porque assim, aqui eles têm sim essa tela, mas essa tela ela não é parafusada. Essa tela, ela é só encaixada na janela, não sei por que é assim. E não confia que, eu tô nos Estados Unidos e tudo é seguro, porque não é. O segundo caso aconteceu na terceira semana que eu tava aqui. Eu estava sozinha já com as crianças, já tinha me adaptado. Elas também já tinham se adaptado a mim. E o mais velho chegou da escola, eu fico só 1 hora de relógio com ele. Ele chegou da escola e ele foi brincar no quintal, né, na parte de trás do quintal, enquanto eu fazia a janta, né, para poder servir. E eu lembro especificamente que eu falei, olha, você só pode brincar na parte de dentro, né? Porque ele tinha perguntado se ele podia ir pra parte da frente pra poder brincar, mas a parte da frente eu não me sinto segura porque ele não tem cercado. E então se ele jogar uma bola, pode muito bem ir pra rua, ele vai catar e vai ser atropelado. Eu penso sempre nas piores coisas do mundo e pra evitar mesmo. E aí eu acabei falando que não e ele foi pra parte de trás, né, que era dentro do terreno da casa. E aí eu percebi que tava muito quieto. Geralmente ele brinca, tipo, de gritar, sabe? De me chamar pra brincar, e ele não tava fazendo isso. E da cozinha, dá pra ver uma parte do quintal de brinquedos, e eu não vi ele lá. E o meu coração começou a palpitar. Falei, não é possível. E o mais novo tava dentro de casa comigo, ele tava querendo me ajudar a cozinhar e eu tava, né, claro, com certeza você vai me ajudar a cozinhar. Espera aí que você já vai me ajudar a cozinhar, que eu não queria me envolver ele na parte do fogão, eu queria que a ajuda dele, entre aspas, na parte da salada, por exemplo. Aí eu, né, comecei com aquela situação de, ai meu Deus do céu, tá muito quieto, fui lá verificar. E, gente, o quintal, ele tem uma espécie de cercado. Não é cercado, é tipo um muro, né? É de concreto, é um muro. E esse muro, ele bate mais ou menos na minha barriga. Ele não é muito alto. O menino pegou um brinquedo, ele pulou e ele começou a andar, né? Quando eu percebi que tava muito quieto, quando eu fui olhar, ele já tava subindo a rua. Eu conseguia visualizá-lo, mas ele não tava muito perto. E aí eu gritei, tipo, volta aqui agora! E ele sabia que ele tava encrencado, porque, né, a minha expressão, meu tom de voz era muito alto. Eu tava um pouco rouca com a situação.
E aí ele voltou. E eu, né, fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu não tivesse vindo ver esse menino, o que ele ia fazer? Ele ia assumir com que cara que eu ia ligar pros pais pra falar, olha, sabe o filho que eu tava cuidando? O seu filho, inclusive? Então, eu perdi ele. Como que você perdeu ele, Natália? Aqui em casa, eu tava aqui em casa, ele sumiu. Sabe, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, não, eu vou ter que sentar e conversar com eles, né? Porque tá acontecendo muita coisa que, tipo, pra mim é um absurdo acontecer, entendeu? Então, nos primeiros meses que eu estava aqui, acho que no primeiro e metade do meu segundo mês que eu estava aqui, eu sempre sentava com os pais à noite para poder conversar como que foi o dia. E nesse dia eu falei, olha, me desculpa não ter contado antes, mas eu ainda não sabia como contar pra vocês. Eu sei que é uma coisa importante pra contar pra vocês, mas hoje o seu filho saiu de casa e eu só vi que ele tinha saído porque estava muito silencioso o quintal onde ele estava brincando. Ele pulou o muro e estava andando na rua. E aí, quando ele já estava mais ou menos a alguns metros de distância da casa, eu fui lá conferir e visualizei que ele não estava em casa. Então eu já tava esperando, tipo, as piores coisas. E, nossa, né? Ai, Deus, me ajuda. Até que o pai riu de novo e eu fiquei um pouco espantada com o sorriso dele. Eu fiquei pensando, tipo, será que é risada de nervoso? Será que é um reflexo dele quando ele não tá confortável? Será que é isso que ele faz? Não sei. A mãe falou, olha, eu já passei pela mesma coisa. Você não tá encrencada, não é uma falha sua. Ele sabe as regras da casa, ele sabe que ele não pode fazer isso. Muito obrigada por me contar, eu vou conversar com ele pra isso não acontecer mais. Mas quando isso acontecer com você, se acontecer, você sabe que você tem que sim colocar ele de castigo pra ele entender que isso não é legal e que não, ele não é um adulto, ele não pode fazer o que ele quer e é isso. E eu pensei, nossa, só isso que vai acontecer comigo? É só, tipo, uma orientação e é isso? E, né, eu falei, olha, isso é muito sério no Brasil. Se acontecesse, a pessoa perderia o emprego. Eu não tô falando que é isso que eu quero que aconteça, mas eu tô um pouco espantada, porque eu já tava esperando aí uma posição mais negativa, mais brutal de vocês. Mas eu fico feliz que não seja o caso. Mas eu tô um pouco, né, assustada com a situação e é isso. Depois desse dia, eu nunca mais deixei ele brincar, nem na parte da frente, nem na parte de trás, sem a minha presença. Então, ele não pode ir pra fora de casa se eu estiver cozinhando, se eu estiver fazendo alguma coisa. Então, eu tento encaixar ali a minha agenda das atividades no período da manhã, enquanto ele tá na escola, entendeu? Porque o mais novo não faz isso. O mais novo sempre tá grudado na minha perna, então é isso. Mas o mais velho não. O mais velho, ele tem mais autonomia, né, pra fazer as coisas. E é isso que aconteceu, gente. Eu fiquei um pouco apavorada. Inclusive, ela falou que já aconteceu com ela. E ela saiu na rua, né, perguntando pros vizinhos se eles tinham visto o filho. E encontrou o filho na casa de um dos vizinhos. E eu fiquei, eita. E a outra situação é que aqui é muito normal, né? Eles têm um bracelete com o nome e o número do telefone dos pais. E os meus kids têm essa identificação. Eu não sabia pra quê e ela explicou. Caso a criança, né, se perca dos pais e alguém encontrar, pode entrar em contato com a família. Eu pensei que era só um bracelete normal, porque até então a identificação não tá, tipo, visível. Tá na parte de trás, tá de trás do bracelete. Então, pra mim era só um enfeite da família e era isso, porque cada um tem um desenho. Mas aí não, ela falou que isso é pra precaução mesmo dos pais. Eu fiquei mais aliviada, mas tudo bem. E a terceira e última coisa ruim que eu deixo aí de alerta é: geralmente aqui as famílias elas têm um carro muito grande. E você, au pair, vai precisar dirigir esse carro.
E quando você for colocar a criança no carro, se você tem mais de uma criança, fica mais difícil de monitorar o que cada uma tá fazendo. Então, enquanto você tá prestando atenção no carro que tá vindo, se tá contando a criança aqui, não faz absolutamente nada em relação ao carro. O que acontece? Eu tinha ido buscar um mais velho na escola e duas crianças estavam comigo. Nisso, eu tava olhando pra do meio, né? Porque ela tava querendo pegar uma flor de não sei o que lá. O mais velho tava do lado, mas eu não prestei atenção no mais novo. Eu me desliguei do mais novo. E aí, eu apertei, né, a maçaneta pra porta abrir, mas ela é automática. Então, ela faz isso aqui. Isso aqui é o carro. Ela faz isso aqui, ó. Esse é o carro, ela tá aqui, fechadinha. Ela vai pra frente, depois ela abre. E nessa lateral, né, que ela faz isso aqui, tem um vão, tem um espaço. E aí, eu tava com a mãe, né, eu tava treinando, né, minha direção esse dia, ela tava lá comigo. E aí ela falou o nome do mais novo, e eu entendi. Aí eu só puxei ele assim, e a porta rolou. Então, fica muito atenta aí com porta de carro, com janelas e com muros muito baixos, porque aqui é normal a criança simplesmente sair andando pela rua sem rumo e depois você vai dar um check lá, criança 1, criança número 2, cadê o número 3? Não sei. Então, é isso, gente. Tá aqui minhas experiências traumáticas para vocês ficarem alerta. Eu vou ficando por aqui. Já deixa o seu like, seu comentário, se você já passou por alguma situação que você queira compartilhar com a gente aí, para deixar como experiência, né? Pra gente ficar em alerta juntas. E um abraço e até mais.